Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Grande Consumo em Perspectiva. Eu sou Bruno Farias e hoje tenho o privilégio de ter comigo o Bruno Pereira, o Administrador de Compras de Portugal. Bruno, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite. Mas também temos a companhia e a presença do Pedro Silva, Head of Consulting da Ford dos Mazares. Pedro, assiste, estendo as mesmas palavras. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. O tema é recente e está na ordem do dia, são as exportações de Portugal, derivado do estudo que a Ford dos Mazares apresentou precisamente recentemente com o vosso patrocínio. Bruno, em 2023 as exportações facilitadas pelo Lidl Portugal geraram de forma direta, indireta e induzida um impacto avaliado em 289 milhões de euros na economia nacional, que por sua vez apresenta um crescimento de 18% face a 2022. Os números são estes, acho que não me enganei, estão convosco. Como se explicam estes números, Bruno, acima de tudo? Tratam-se de um crescimento orgânico ou a inflação também tem uma palavra a dizer neste mesmo contexto? Acredito que sejam indicadores que o deixam naturalmente satisfeito. Sim, deixa satisfeito. Acima de tudo, é fruto do trabalho desenvolvido pelos nossos parceiros nacionais. A indústria agroalimentar portuguesa tem feito um esforço muito grande nos últimos anos para se modernizar e ser cada vez mais competitiva, com uma proposta de valor que a distinga de todos os nossos outros concorrentes nas exportações de produtos agroalimentares europeus. Acima de tudo, é um crescimento orgânico e é um crescimento, uma vez mais, sustentado no trabalho dos nossos parceiros. Então a inflação não tem nada a ver com estes números. Não podemos ter a inflação da equação, como é óbvio. Claro, depende um pouco da categoria de produtos, mas no geral não é um crescimento assente em inflação, é um crescimento assente em aumento de exportações, como é o caso das frutas e legumes. Pedro, queria ver como estes temas, estas análises levam sempre, por vezes, algumas questões sobre a questão da metodologia. Do ponto de vista da metodologia, para quem nos vê e ouve, como é que se explicam estes números? Como é que chegaram até aqui? Sim, em primeiro lugar, importa referir que esta metodologia é uma metodologia que é usada internacionalmente para avaliar o impacto económico ou social que determinadas organizações têm na sociedade. Ela utiliza, de facto, uma regra que é a partir daquilo que são as vendas destes fornecedores junto destes mercados onde estão a operar, como é que ela depois se reflete na economia nacional. Isto é, não apenas numa primeira linha da sua venda direta, mas depois todo o reflexo daquilo que são, ao longo da cadeia de valor, todos os impactos nas diversas entidades que têm que operar neste ecossistema para que se consiga vender este tipo de produtos. Os dados de base sobre este reflexo são dados do INE, e isso é importante também referir, ou seja... O que torna a leitura inequívoca. Inequívoca, ou seja, é o próprio INE que define como é que estes reflexos são em termos de cadeia de valor para os vários setores de atividade que são impactados pela venda de cada um destes produtos. E em causa está um caminho de crescimento que desde o período da pandemia e mesmo no contexto bélico, que infelizmente temos nas portas da Europa, as exportações de líder representaram 2% do total de exportações portuguesas de produtos alimentares para a União Europeia, no valor total de 156 milhões de euros, mais de 9% face a 22%. Bruno, sei que não sou ambiciosa, pelo menos conheço-o assim. Afinal, qual é o limite para este enquadramento, para esta aposta a teto? Do nosso lado, espero não haver nenhum limite. Trabalhamos em conjunto com os nossos parceiros, uma vez mais, que são eles a causa de todo o sucesso, os fornecedores nacionais. Estamos a falar de um conjunto de mais de 100 empresas, pequenas e médias empresas portuguesas, que fazem um esforço para serem competitivas na Europa e dependemos deles, dependemos da sua capacidade. Muitos deles têm, ano após ano, investido permanentemente para conseguirem ser mais competitivos, para conseguirem exportar, porque é muito importante conseguirem alcançar este equilíbrio entre o mercado interno e as exportações. Portanto, da nossa parte, espero continuar a trabalhar com uma alavanca de exportação dos produtos nacionais e que realmente os nossos fornecedores, de uma forma consolidada, realmente com calma, com planos a médio e longo prazo, possam continuar a crescer e não existe nenhum limite. E podemos considerar, portanto, este programa Líder Portugal também como uma alavanca para a competitividade também das empresas portuguesas. É uma leitura que se enquadra nessa perspectiva? Sim, nós procuramos também partilhar, devido à nossa presença em 32 mercados europeus, procuramos partilhar com os nossos parceiros o nosso know-how no que diz respeito, por exemplo, a tendências de consumo no mercado da Europa Central ou no mercado da Europa de Leste, temas como qual é o packaging mais adequado, qual o tipo de branding que se deve adotar a esses mercados. Portanto, também procuramos passar todo este know-how para os nossos parceiros para podermos ser mais competitivos e realmente ter imenso orgulho de visitar uma loja nossa na Alemanha e ver produtos portugueses à venda. Uma das questões que normalmente se coloca nestes tipos de estudos é mas o Líder Portugal ganha dinheiro com isto pelo caminho. Não é? Porque sabemos que é uma leitura errada, Bruno. No fundo, é uma bandeira, é algo que nós vamos transportar convosco, a dar acesso a esses 32 mercados e ajudar estas grandes empresas a crescer
Nessa perspectiva, em termos de packaging, em termos de produto, é uma batalha vossa. Sim, obviamente, os contratos não são feitos connosco, portanto nós servimos pura e simplesmente numa lógica de consultoria, numa lógica de alavancar com os nossos colegas dos outros 31 mercados europeus. Desta forma, ou seja, um parceiro local faz um contrato com os nossos colegas na Alemanha ou com os nossos colegas no Reino Unido e fazem a exportação diretamente para eles. Agora, realmente a nossa principal bandeira, o nosso grande orgulho é ajudarmos os produtos portugueses a serem mais competitivos, a que um consumidor alemão ou que um consumidor francês consigam perceber as características únicas, exatamente, as características únicas de uma pera rocha, que é muito diferente de uma pera em termos italiana. Lépticos, seguramente. Exatamente. Pelo terroir, por tudo, também a laranja, por exemplo, a laranja do Algarve, que tem trilhado nos últimos 3 anos um caminho de grande sucesso na exportação, com um cliente alemão consiga perceber que realmente, ok, esta laranja de origem portuguesa é muito diferente de uma laranja de origem espanhola, porque tem um terroir diferente. Realmente temos características únicas no nosso território que permitem oferecer produtos de uma forma distinta dos nossos parceiros e colegas europeus, e é esse o tema. No final do dia, ficamos muito felizes. Se os nossos parceiros forem saudáveis e crescerem a médio e longo prazo, mesmo sem nós termos margem de lucro com isso, nós também iremos crescer a médio e longo prazo por toda a com economia eles. Floresta, necessariamente. Exatamente. Pedro, mas também, nesse mesmo sentido, as exportações facilitadas pelo LIDER, uma vez mais, contribuíram para a criação de um total de 6.520 postos de trabalho, no mesmo estudo, mais de 32% que em 2022, segundo o estudo que apresentaram recentemente. É um impacto significativo no tecido económico nacional, creio isto, cola exatamente o que o Bruno acabou de dizer. Qual a principal relação tirada da leitura destes indicadores? Os anteriores, que já mencionou, e agora esforçado pelo emprego. Sim, em primeiro lugar, estamos a falar de indicadores, quer em termos económicos, quer em termos de criação ou de geração de emprego, melhor dizendo, que estão muito acima daquilo que foi o crescimento do próprio país. E isso demonstra a importância deste processo que o Lidl Portugal tem em facilitar as exportações. Por outro lado, nós estamos a falar daquilo que é um desígnio nacional, que é conseguir exportar, porque isso, ao exportar produtos, vai entrar dinheiro na nossa economia e com esse dinheiro que entra na nossa economia é gerada, de facto, este emprego. Mais relevante, e se calhar, do que o emprego que é gerado, é o tipo de emprego que é gerado. Nós estamos a falar de um crescimento na ordem dos 30%, como disse bem, e dentro desse crescimento, isto demonstra que os setores que estão a ser afetados ou impactados por este crescimento são aqueles onde efetivamente o crescimento de emprego é mais relevante. Porque poderíamos estar a falar de um setor de atividade que crescia muito em termos económicos, mas o emprego não crescia na mesma proporção, e aquilo que se verifica com o estudo é que o emprego até está a crescer acima daquilo que é a geração de riqueza. Logo estamos a falar de crescimento ou de setores que são impactados muito e onde a mão de obra é um fator determinante e diferenciador. Já agora gostava de dar só uma nota relativamente a estes dois processos. E na exportação, e pegando também nas palavras do Bruno há pouco, nós estamos a falar que 80% ou mais de 80% das empresas que estão aqui a conseguir exportar através deste processo que é facilitado pelo Lidl Portugal são PMEs, que de outra forma não teriam a sua capacidade de estar nestes mercados sozinhos, porque não têm músculo financeiro, não têm conhecimento, etc. E esse é um fator determinante, é que esta geração de emprego é feita fundamentalmente em empresas mais pequeninas, que de outra maneira teriam mais dificuldade em crescer e que com esta alavanca conseguem não só sofisticar os seus processos, os seus produtos, mas fundamentalmente gerar emprego em entidades que seria de outra maneira muito mais complicado. Claro, até porque somos um país composto essencialmente por PMEs e logo aí há aqui uma relação direta e significativa. Pedro, eu sim consigo, mas eu creio que também aqui importa distinguir entre impacto na economia, direto e indireto, e também exportações. Como é que se consegue separar a leitura dos números, ou para quem não está tão familiarizado com esta nomenclatura, como é que são compartimentados na sua análise? Ou seja, o valor da exportação é o valor direto da venda que estes fornecedores fazem nos vários mercados em que estão a operar. E esse é um valor direto. A partir daí, o facto destes fornecedores receberem o dinheiro em Portugal, porque eles têm de facto a operação em Portugal, tudo aquilo que são os pagamentos que estes fornecedores têm que fazer para conseguir produzir estes mesmos produtos, faz este impacto na economia local. Ou seja, de alguma maneira, só para dar um exemplo, quando eu vendo um pastel de nata na Alemanha, de facto o valor da exportação é o valor da venda, ou da venda desta entidade na Alemanha. O impacto é tudo aquilo que eu preciso de pagar no meu ecossistema para conseguir produzir este mesmo pastel de nata e colocar o pastel de nata na loja específica e em concreto onde eu estou a vender. E 2% do total das exportações portuguesas para os alimentares para a União Europeia
no único operador económico, que é o Livre Portugal, é um número significativo ou nem por isso? Qual foi o total valor das exportações dos produtos alimentares em 23? Tem noção? Não tenho esse número presente, por acaso não tenho esse número presente, mas 2% é muito significativo quando nós sabemos que há alguns subsetores de atividade que só por si são muito relevantes e que se os eliminássemos este número seria muito maior. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso dos automóveis. É só um exemplo, que tem muito impacto na economia nacional e que distorce desde logo estas avaliações. Por isso, quando nós estamos a falar de 2% especificamente por este processo de facilitar, diz bem da relevância que estamos em termos de impacto na nossa economia. E não havendo mesmo assim uma base comparável direta, não é? Não havendo uma base comparável. Exatamente. Bruno, falamos muito deste programa, um programa muito focado para as empresas de base alimentar, como já percebemos também, mas, no fundo, qual é o perfil? Há um perfil definido, não há? Quais são as empresas, os fornecedores que procuram? Há um perfil definido? Como filtram potenciais candidatos? Eu creio que sejam bastante as candidaturas que recebem ano após ano. Sim, e nós procuramos sempre, ano após ano, conseguir dar resposta a todos os parceiros e produtores locais que ambicionam fazer parte deste leque de exportação. E somos exigentes de um ponto de vista da qualidade e segurança alimentar. E somos muito exigentes, completamente intransigentes com o tema. Trabalhamos especificamente, e aliás exclusivamente, com fornecedores que apostem quer em standards IFS, quer em standards BRC. São dois pontos para nós que não são negociáveis. Acreditamos que com isto conseguimos também que eles próprios deem um salto em termos qualitativo e em termos de competitividade, exatamente. E, portanto, para nós, estes são os pontos-chave e, obviamente, procuramos que as relações a médio e longo prazo vão evoluindo, porque é desta forma que acreditamos, uma vez mais, conseguimos criar negócio e valor de uma forma sustentável. Não é de um dia para o outro, de uma forma sustentável, com planos a médio e longo prazo. Nós gostamos muito de trabalhar numa lógica de médio e longo prazo. Somos uma empresa de base alemã, continuamos com essa lógica no nosso ADN e, portanto, para nós isso é muito relevante. Foco na qualidade, foco na segurança alimentar e também no nível de serviço de uma forma permanente aos mais altos padrões. Assim, exigido pelo mercado global, acima de tudo. Bruno, eu sei que já falámos disto num passado mais ou menos recente, mas volto a existir a mesma pergunta. Há abertura para novas categorias de produto num futuro próximo, ou nem por isso? Ou seja, quantas são as categorias em que o Lidl tem apostado, quer que seja o número que tem na cabeça, são aquelas que o Lidl considera que Portugal tem algo a dizer ao seu universo? Sim, nós, por exemplo, se calhar pegando... todas têm potencial, obviamente, dependendo do que nós temos em termos de proposta de valor para oferecer. Talvez seja fácil de explicar com um exemplo que dei há pouco. O tema da laranja do Algarve. Não é? Nós nunca iremos conseguir ser mais competitivos em termos de preço num produto como a laranja do que os nossos colegas, por exemplo, espanhóis. Não é? Espanha, não temos escala. Não temos escala de Espanha, não temos nenhuma hipótese de competir com Espanha no que respeita a preço. Para isso. Exatamente. No entanto, temos um terroir único e o nosso produto, do ponto de vista organoléptico, é muito diferente do produto espanhol. Nem tem a ver com variedades, tem a ver, acima de tudo, com as características do nosso terroir. E isso faz com que realmente tenhamos aberto portas que há 4 anos atrás não existiam. E que se repetem ano após ano, porque eu creio que as encomendas desse produto escolhido, laranjas do Algarve, tenham vindo também a subir ano após ano. Exatamente, e nós neste momento estamos a falar de quase 6 mil toneladas de citrinos do Algarve que foram exportados para o mercado alemão. E estamos a falar, por exemplo, falando de novas categorias, às vezes é mais novos produtos do que novas categorias. Nós, por exemplo, começámos a exportar Diospires também para a Alemanha nesta última campanha. Ou seja, existem produtos... Ainda que seja um produto muito sensível. Exatamente, mas conseguimos, realmente temos também um produto com uma relação preço-qualidade fantástica, isso para nós é fundamental, a relação preço-qualidade, e estamos ano após ano a procurar auxiliar os nossos parceiros a inovar e também a termos sustentabilidade para descobrir novos produtos ou novas categorias. O tema de tudo o que é pastelaria e padaria também temos verificado grandes crescimentos, não só o tema do pastel de nata, mas como outros produtos que se calhar não são... Até porque somos um país de uma pastelaria muito rica e uma padaria muito rica. Bruno, os produtos que necessitam de cada abastecimento de frio ficam arredados desta perspectiva ou não? Ou conseguem, na base de cada vez de abastecimento a nível europeu, também dar resposta àqueles produtos mais parecidos que precisam de temperatura negativa? Sim, nós trabalhamos com todo o tipo de logística, com os diferentes níveis de temperatura. Portanto, neste momento exportamos produtos com toda a logística. Portanto, não é uma questão para vós neste momento. Não. Bruno, isto tudo volta
permite-me fazer de novo esta pergunta, mas afinal qual é a ambição Lidl Portugal? Qual é a grande meta? Há uma meta emocional, eu acredito. Há uma meta quantitativa também, ou não nos pode dizer estes números? Não existe. Primeiro, uma vez mais, nós não temos, sim, não temos meta porque nós somos um facilitador. O meu objetivo é sempre fazer mais. É um programa em aberto, assim. Sim, é um programa em aberto, somos sempre fazer mais. Por exemplo, a nossa principal categoria, tudo o que diz respeito a frutas e legumes, estamos sempre dependentes das campanhas. Estamos sempre dependentes do que a terra nos dá, digamos assim. Há uns anos atrás tínhamos uma ambição muito grande das 15 mil toneladas, depois tínhamos a ambição das 20 mil toneladas de frutas e legumes. E esse número tem vindo E já sempre a estamos vindo sempre a atualizar. passar. Portanto, estamos bastante acima de tudo isso. O que nós procuramos realmente é, primeiro, vender aos nossos colegas o que de bom se faz em Portugal, aos nossos colegas em todos os mercados europeus, e depois apoiar os fornecedores sempre que possível. Eu diria que o céu é o limite, estamos disponíveis para apoiar tanto quanto possível a exportação nacional. Em suma, servir o cliente, esse é o grande objetivo do Lidl. Exatamente. Servir o cliente em toda a Europa. Até porque nós temos uma oportunidade única, que é os milhões de turistas que todos os anos nos visitam, e este crescimento nos últimos anos fez com que os produtos portugueses tenham maior visibilidade no estrangeiro. Não é? Vem, está uma semana, Claro. 2 semanas, um fim de semana prolongado de férias em Portugal, e aquele vinho que gostou, aquela fruta que comeu, aquele pastel de nata que degustou, ficam na cabeça, chegam aos seus mercados nacionais e ficam contentes se puderem também realmente comprar esses produtos com a nossa qualidade. E muitos deles são clientes do Lidl, seguramente. Pedro, em 2023, por cada euro de exportações facilitados pelo Lidl, foram gerados cerca de 1,85 euros na economia portuguesa. Atenção ao número do estudo apresentado recentemente. Este indicador, este número, tem-se mantido relativamente estável nos últimos 2 anos, estou a encarregar, apesar dos principais indicadores que já aqui apresentados hoje terem evoluído. Como é que se pode explicar esta situação? Isso explica-se fundamentalmente por aquilo que eu há pouco dizia, que é o efeito de uma venda na economia. Ou seja, nós estamos a falar genericamente dos mesmos produtos ao longo dos anos. Aquilo que tem evoluído é o volume de vendas, o que significa que o impacto, quando eu estou a olhar apenas para 1 euro, ele mantém-se mais ou menos alterado. É verdade, tem havido pequenos ajustes, tem a ver, obviamente, com todo o processo e com as cadeias de valor que estão contempladas na venda deste tipo de produtos, mas é natural que, sendo os produtos mais ou menos equivalentes ano após ano, que o impacto global, quando eu olho para 1 euro, se mantenha mais ou menos inalterado. O que já não significa que o valor total que é gerado não vá aumentando, fruto disto que o próprio Bruno estava a dizer. Ou seja, a flutuação da moeda também é considerada nessa mesma análise. É considerado, como é óbvio. Okay. Bruno, o Lidl está presente em 32 países, aqui foi mencionado por si hoje. Existe alguma espécie de vontade secreta, e põe isto entre aspas, como é evidente, de atingir a totalidade dos países de Lidl do espaço europeu? É possível essa ambição ou não? Nós temos sempre a ambição de crescer o máximo possível e estar presente onde seja também possível. Neste momento, existem apenas 2 mercados europeus dos quais estamos presentes e não fazemos exportação de produtos nacionais. Falamos de Malta e de Estónia. Obviamente que procuramos que os nossos colegas nesses 2 mercados também adquiram produtos nacionais e que consigamos, tão depressa quanto possível, começar a exportar para esses 2 mercados. Ainda naqueles dias que em Malta seja um pouco delicado e a natureza do país. Sim. Estamos quase a terminar esta nossa conversa. Pergunto a ambos em simultâneo se as metas para 24 são mais altas do que nunca, porque os indicadores, como há pouco mencionou, vêm vindo sempre a ser renovados e tornados públicos. É um desafio fazer crescer este indicador da União Paris, ou seja, é algo que se torna orgânico nesta análise. Torna-se orgânico, sim. Temos essa ambição, sempre crescer mais, como disse, apoiar mais a produção nacional, depende da capacidade dos nossos parceiros locais. Temos alguns indicadores positivos, nomeadamente necessitamos muito sempre da nossa categoria chefe, que são as frutas e legumes. As campanhas correndo bem, não há razão para não conseguirmos para o ano estar a apresentar um novo crescimento, gerando mais valor para a economia nacional e mais emprego para os portugueses. E esta categoria chefe, Pedro, tem realmente impacto neste estudo? Ou seja, se nós fizéssemos em perspectiva outra categoria, como por exemplo uma categoria de base não alimentar, se calhar os números não teriam o mesmo impacto para um país com a tipologia como o nosso, como Portugal. Sim, isso claramente, porque como eu dizia há pouco, todo este reflexo neste ecossistema depende do tipo de produto que estamos a vender. Eu diria que a sustentabilidade e a evolução destes próprios números são naturais quando nós olhamos para uma das conclusões do trabalho, que tem a ver para que países nós estamos a conseguir exportar. Todos eles são um rendimento per capita bastante superior ao português. Mas estamos a ter aqui uma pequena mudança nos últimos anos, ou seja, à medida que vamos acompanhando a evolução nos últimos anos, nos primeiros anos que já estávamos a falar fundamentalmente de um mercado de saudade,
que era fundamentalmente aqui os mercados muito Benelux, próximos. França, Benelux. Exatamente. E neste último ano, efetivamente, continuam a ser 2 ou 3 mercados que são 50% ou 60% de todo este valor, mas os mercados que cresceram mais foram os mercados do norte da Europa. E isso demonstra que começa a haver esta procura, e o Bruno há pouco falava desta questão do turismo, etc., que será Tem uma palavra a dizer neste tema, o que significa que nos próximos anos, quase certeza, vamos continuar a crescer, porque estamos a falar de mercados novos que vão trazer naturalmente uma procura crescente deste tipo de produtos e que muito nos alegra. Mais uma vez, a lei da procura e da oferta. É isso que está em causa na base disto tudo. Muito bem, da minha parte, eu creio que está tudo. Dizer que para o ano de 30 anos de Lead Portugal, Bruno, um novo desafio para este programa emocional, novas categorias, algo que possa partilhar connosco tanto bom. Esperamos que sim. Temos várias coisas a serem preparadas já há algum tempo e esperamos que no próximo ano tenhamos novos produtos ou novas categorias para apresentar. E reforçar os indicadores, claro, como foram aqui apresentados. E aqui está também presente nos 20 anos da vossa publicação. Assinalar em 2025. Tivemos connosco Bruno Pereira, administrador de compras de Lead Portugal, e também Pedro Silva, Head of Consult e Fórum dos Mazares. Ambos, nosso muito obrigado por terem aceitado este nosso desafio. Obrigado. E assim que teve esse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Até já.